E aí, pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao novo quadro que eu criei aí no meu canal, no qual estou dando algumas dicas e analisando alguns shows marcantes. E nesse episódio estarei falando sobre um show do grupo The Jacksons, que era liderado por nada mais, nada menos que o rei do pop, Michael Jackson. E esse show foi realizado em Toronto, em outubro de 1984, pela Victory Tour. E eu vou fazer aqui um resuminho para vocês terem uma ideia, né, do contexto da época e para vocês terem uma noção aí da importância que foi, né, essa turnê para a história do Michael Jackson. Também consideram, né, um momento importante da história da música. Bom, a grande maioria deve saber, né, que o Michael Jackson começou quando criança no grupo Jackson's 5, que era empresariado pelo pai deles, e teve aquele grande sucesso, né? E com o ABC, né, por exemplo, que foi um grande hit. E depois, né, eles foram crescendo até que chegou, né, na fase adolescente, né, do grupo lá, e o Michael Jackson já estava, né, insatisfeito em somente cantar as músicas que a Motown, né, que era a gravadora que contratou eles, né, e revelou eles, impunham lá, porque eles tinham, né, todo um esquema lá de compositores e eles eram só, né, os artistas que eram os cantores lá, né, eram os intérpretes, né, eles não tinham muito espaço para compor as suas próprias músicas. E tanto, né, que ele acabou recebendo, né, uma proposta da Epic Records, e se eu não me engano, acho que foi até o próprio Michael Jackson que foi procurar, né, a Epic Records lá, porque estava insatisfeito, né, com tudo isso que eu falei. E eles, né, fizeram uma proposta lá quase que irrecusável para ele e para o grupo também, que eles teriam, né, a oportunidade, né, de ter o controle lá, né, das composições. E a maioria, né, do grupo lá aceitou, inclusive o pai deles, né, que era um empresário, mas o Jermaine Jackson, que era um dos principais também integrantes da banda, que era a segunda voz lá, né, que, por exemplo, né, ele cantava aquela música I'll Be There junto com o Michael Jackson, e por ele ser casado, né, com o fundador, casado com a filha do fundador da Motown, que era o Barry Gordy. Então ele resolveu, né, continuar lá na Motown e ele não foi, né, com o grupo para Epic Records. E eles tiveram que rebatizar também o nome do grupo, né, porque o Jackson's 5 era, né, de autoria, estava registrado lá pela Motown, então eles não poderiam usar esse nome, então eles colocaram como The Jacksons. E eles fizeram também, né, nesse período, vários sucessos, né, como aquela Blame on the Boogie, aquela Shake Body to the Ground e tal. E nesse período aí o Michael Jackson já começou, né, a investir também na carreira solo dele, lançou um disco que é considerado aí por muitos o melhor da carreira dele, que é o Off the Wall, que foi produzido pelo lendário Quincy Jones. E lançou depois mais uns 2 discos com o The Jackson, até que, né, lançou, né, o disco que mudaria a história da música, que é o Thriller, de 1982. Aí vocês já sabem, né, toda aquela febre que teve, né, dos videoclipes, né, que mudou a história, né, da MTV lá, com aquelas superproduções, né, de Beat It, de Thriller. E o Michael Jackson já tinha se tornado já, né, um dos artistas mais populares e mais respeitados, né, daquela época. E ele, né, não queria mais continuar no grupo lá, né, The Jacksons. Ele queria, né, dar prioridade para a sua carreira solo. Mas aí, né, em 83, a Motown ia fazer 25 anos e o Barry Gordy lá queria, né, que o The Jacksons 5 se reunissem lá com a participação óbvia, né, do Michael Jackson, e a princípio ele não queria participar, e tanto que o próprio teve que ir até ele lá pessoalmente, né, quase que implorar, e o Michael Jackson, né, falou que toparia se ele tivesse, né, o direito de
apresentar, né, uma das suas canções solos lá, né? Pra vocês terem uma ideia, ele ia cantar uma música lá do concorrente da Motown lá, né, que era da Epic Records lá, né? E mesmo assim, né, pra você ver o prestígio que o Michael Jackson tinha lá nessa época e foi aceito. Então também, né, eu vou deixar o link dessa apresentação que é histórica, né, da reunião lá do The Jackson's Five, com a volta do Jermaine Jackson e do Michael Jackson também. Eles tocaram lá algumas músicas, né, dessa fase e depois, né, o Michael Jackson fez uma apresentação também histórica para o mundo da música, né, que é a primeira vez que ele apresentou, né, aquele passo, né, o Moonwalker, que se transformou na sua marca registrada, e ele cantou, né, Billie Jean. Foi uma apresentação fenomenal, né? E para vocês terem uma ideia do nível de perfeccionismo que ele tinha aí, né, quando ele acabou a sua performance, ele ficou, né, meio chateado, achando, né, que ele tinha errado várias coisas lá, então, enquanto todo mundo, né, tava em êxtase lá, e ele ainda tava meio, né, decepcionado com ele mesmo. Vocês terem uma ideia do nível lá, né, de exigência que ele tinha com ele mesmo. Bom, aí com esse grande sucesso que teve essa apresentação, aí, nossa, aí o pai dele lá, né, que é o Joseph Jackson, né, fez de tudo para ele, no mínimo, fazer uma última turnê, né, com T. Jackson, né, e ele não queria de jeito nenhum e tal, aí teve aquele apelo, né, da mãe dele também, que ele sempre respeitou, né, a mãe dele lá, e por causa disso, acho que ele acabou ainda aceitando. Então, né, ele ainda gravou, né, um último disco com o T. Jackson, que se chamava Victory, que na minha opinião é um disco que é meio esquecido aí, né? Acho que merecia, né, uma maior atenção aí para os fãs do Michael Jackson, para quem gosta, né, desse estilo aí de dance, né? Não dance, tem a ver, né? Tem sim. Quem gosta de música pop, né? Bom, acho que é uma melhor definição, né? Pop anos 80, isso daí é um disco que já fica aqui uma outra recomendação minha, né? E tem algumas músicas marcantes, né? Com a primeira faixa que abre o álbum, né? Que é Torture, que é um dueto entre o Jermaine Jackson e o Michael Jackson, né? Que é uma composição do Jermaine com uma outra compositora chamada Kate Wakefield, que eu nem sei quem é. E infelizmente tem um clipe, mas não temos a presença do Michael Jackson, que estava bem ocupado na época. Eu acho que ele não estava com muita vontade de participar, né? Se ele quisesse mesmo participar, ele daria um jeito, mas não participou. E o Jermaine Jackson também se recusou, né? Então o clipe lá aparece só, né, os outros irmãos, e utilizaram algumas estátuas lá, né, do Museu de Cera, né, do Michael Jackson e do Jermaine. Mas não deixa de ser um clipe interessante, né? Um clima bem de mistério, né? De terror. Fica aí também outra recomendação. E temos músicas aí que não sei porquê, né? Não fizeram tanto sucesso, como aquela Stage of Shock, que é também um dueto entre o Michael Jackson e o Mick Jagger do Rolling Stones, que é uma música bem legal também. E outra curiosidade que originalmente, né, essa música seria gravada pelo Michael Jackson e o Freddie Mercury. Tanto que já até vazou aí uma demo dessa música, né, cantada pelo Freddie Mercury e o Michael. Mas mesmo assim eu gostei dessa versão aqui. A outra música que eu destaco também é a última, que é a Barry, que é cantada pelo Marlon Jackson, que é uma música bem dançante e tal. E apesar do disco ser legal e tal, e a turnê ser, né, batizada com o mesmo nome aí, né, Victory Tour, eles não tocaram nenhuma música desse disco aqui, né, que na minha opinião foi uma pena. Essas 3 músicas aí que eu citei, com certeza, né, ficariam bem legais se entrassem no setlist, né, coisa que infelizmente não aconteceu. E outros fatos, né, interessantes dessa turnê é que, né, aproveitando toda a fama, né, que o Michael Jackson estava lá, né, na época, o produtor lá, né, da turnê resolveu meter a faca, né, e dando uma pesquisada aqui, eu vi que os preços dos ingressos estavam custando $30, né, que para a época era um absurdo, né. Para vocês terem uma noção, né, os
shows tops lá da época não custavam mais do que $20. E além de custar, né, $30, eles inventaram lá que para comprar esse ingresso você tinha que comprar no mínimo 4 juntos, né? Não dá para comprar ingressos, né, individuais, né? Outro método aí para os caras, né, arrancarem mais dinheiro, né? E tanto que o próprio Michael Jackson aí, né, não concordou com isso. Aí acho que já começou também, né, a mostrar aí, ó, os vários rachas, né, que o Michael Jackson não estava contente mais em participar do grupo, né, que ele tinha que ficar sujeitando a várias coisas que ele não concordava. E mesmo assim ele ainda tentou lá, né, falar com um empresário, né, para mudar isso daí, porque ele tinha recebido uma carta de uma fã lá, né, de 11 anos, estava decepcionado, né, porque não tinha condições, né, para ir no show por causa dessa cota aí absurda de ter que comprar os 4 ingressos e tal. Então por isso, né, eles conseguiram mudar isso. E outra coisa marcante, né, que pô, dificilmente hoje em dia acontece, né? Pô, o cara nível no Michael Jackson lá, né, deu para ver como o cara era uma boa pessoa, né? E só nessa turnê aí ele iria ganhar em torno de 5 milhões, né? E ele resolveu doar toda essa quantia para instituições de caridade, porque ele não estava, né, contente ali com essa turnê e tal. Então acho que ele viu, vou fazer todo esse, creio eu, né, tô supondo, que ele vai, vou passar por isso tudo e tal, mas vai ser por uma boa causa, né? Eu vou ajudar as pessoas, né? Coisa que infelizmente está cada vez mais, né, em extinção no mundo que a gente vive hoje em dia. Tanto que depois, né, dessas polêmicas aí e tal, até trocaram o empresário, e quem assumiu foi outra figura épica, né, que é o empresário Don King, né? Quem viveu aí a década de 80 e 90 vai lembrar dele pelas lutas do Mike Tyson, né? Ele que promoveu todos aqueles eventos, né? É uma figura, né, pitoresca e famosíssima lá, né, do show business. Bom, agora vamos começar a falar um pouco do show, né? Começa lá com uma introdução, né, bem épica, lá, com todo um teatro. E vale-se dizer que para a época isso daí era algo assim de última geração, né? Tanto que começou aqueles verdadeiros espetáculos aí nessa época, né, com todas aquelas iluminações magníficas, né, que chama, é um verdadeiro espetáculo. Aí tem todo, né, um teatrinho lá, tanto que parece lá o Randy Jackson com uma espada e tal, um negócio que eu não entendi muito bem lá, mas bom, vale a pena. Aí finalmente, né, vai aparecendo, né, o grupo lá, né, aquela abertura também épica, né, todos parados lá com óculos Ray-Ban e fica um maior tempão lá, o pessoal vai ao delírio, até que começa naquela introdução da música Wanna Be Starting Something, que abre, né, o disco Thriller do Michael Jackson. E é bem interessante ver, né, eles performando essa música e na minha opinião foi uma das melhores apresentações ao vivo dessa música aí. Porque é algo aí que é inegável e é os backing vocals feitos pelos irmãos, né, do Michael Jackson. Fica muito bom, né? Os caras mandam muito bem nisso daí. E até porque, né, os discos solos do Michael Jackson, aí, o Thriller, aí foi gravado tudo pelo Michael Jackson, né? Todos os backing vocals, todas as vozes é ele que faz. Então para reproduzir isso daí ao vivo fica complicado. E como, né, nessa turnê aí tínhamos a presença do T. Jackson, ficou muito legal, né? Como eles fizeram lá os arranjos vocais e tal. Então as músicas ficaram muito boas mesmo. E sem contar que o Michael Jackson também nessa época ele tava cantando demais, né? Na minha opinião ele tava no auge ali, né? No auge, tanto até o visual dele aí pra mim foi o melhor visual dele, né? Que ainda, apesar de já estar com vitiligo, né, que começou a se manifestar até um pouco antes disso. Tanto que dizem aí, né, que esse esquema que ele inventou de colocar luva e tal era para já começar a esconder algumas manchas que estavam aparecendo nele, né, e tinha que colocar a maquiagem. Tanto que vou ver se eu acho aqui algumas fotos dessa própria turnê aí que dá para ver já que as manchas estavam, né, aparecendo. Bom, essa música aí ficou excepcional.
O Jermaine Jackson também mandando muito bem ali, né, na segunda voz dessa música. Aí depois já emendo com Think I Do For You, que é uma música também muito boa, né, do grupo The Jacksons, muito boa. Depois, na sequência, temos Off The Wall, né, do álbum solo dele, do mesmo nome, também muito boa. Aí na quinta música, né, ele começa, né, a banda ela tocando os arranjos da música band, né, ele fala, né, wait, né, vamos mudar isso daí, né, vamos tocar algo mais novo aí, né, outra performance épica de uma música do álbum Thriller, né, que era o grande hit, né, do momento lá, né, até hoje, né, mas na época lá, né, imaginem lá, né, toca, né, Human Nature, também muito boa apresentação com os backing vocals lá. E depois This Place Hotel, que é uma música que eu gosto muito também, que era do disco Triumph do The Jacksons. Aí na sequência temos She's Out of My Life, que é do Off The Wall, que apesar de ser uma música muito bonita, não é uma das minhas preferidas, então, sabe, não... Mas pra quem gosta, né, respeito, mas não é uma das melhores baladas, na minha opinião, né, mas é uma... Aí na sequência temos, né, um medley de alguns sucessos, né, da carreira solo do Jermaine Jackson, que é a música Let's Get Serious, Dynamite, que tem um clipe também que eu recomendo vocês darem uma averiguada aí, eu vou tentar deixar o link na descrição desse vídeo. Aí depois temos uma música solo também do Jermaine Jackson, que foi gravada também com a participação do Michael Jackson, e aqui eles tocam ela ao vivo, né? Que é Tell Me I'm Not a Dream, que é uma música também interessante, que até então não conhecia essa música, né? Eu fui conhecer assistindo esse show, aí depois que eu fui correr atrás e soube da existência dela, né? Que saiu num álbum solo do Jermaine Jackson. Fica aí outra recomendação para vocês darem, né, uma atenção maior aí. Aí depois temos, né, um medley da fase dos Jacksons 5, né? Toca um trecho de I Want You Back, To Love Your Save, I'll Be There, performance também magnífica, e tendo, né, a volta, né, do Michael e do Jermaine cantando essa música, né, emocionante. Aí na sequência temos, né, outro grande sucesso do Michael Jackson solo, né, que é o Rock With You, que é bem legal também, né, como falei lá com os arranjos vocais dos irmãos. Depois Lovely One, aí depois Working Day and Night, que também é do Off The Wall, pra vocês verem como também fez um grande sucesso, né, esse Off The Wall, que na época lá eles tocavam bastante músicas, né. Aí na sequência aí sim, né, putz, aí é algo curioso, né, que eles tocaram Beat It, né, Beat It com a presença dos irmãos lá também fazendo os arranjos vocais. E nessa ocasião aqui, ó, ainda não tínhamos aquelas performances, né, das turnês seguintes, né, da Bad, da Dangerous Tour em diante, no qual, né, o Michael Jackson fazia toda aqueles passos lá, né, aquelas coreografias, né, com os dançarinos. Aqui não, né, ele se foca mais, né, em cantar a música mesmo, apesar de ele estar com a jaqueta bem parecida com a do clipe, né, e os irmãos também utilizarem, né, o Randy utilizando aquela camisa branca, né, dos caras da gangue e tal, mas eles não fazem, né? Mas em compensação, o Michael Jackson aqui, ele tá cantando muito, né, mano? Cantando muito bem essa música, também é uma das melhores apresentações ao vivo aí, né? Cantando ao vivo. Aí na sequência temos, né, puta, Billie Jean, que também os arranjos estão bem legais da banda aí e tal, tocam ela mais acelerada. E é curioso, né, ver essas músicas aí foram marcadas, né, por ser música solo do Michael Jackson com a participação dos irmãos aí, né, fazendo os backing vocal lá, né. E tanto que tem até umas partes legais, né, no qual tem aquela do ten twice. Então tem até uma parte lá que, né, como eu falei lá, né, na gravação original, o Michael Jackson fazia todas as vozes. Aqui eles dividiram lá e o Jermaine faz, né, uma dessa parte que ficou bem legal. Aí depois, para encerrar, né, temos, né, um grande clássico do grupo The Jacksons, que é Shake Your Body to the Ground, que é que foi um dos primeiros, né, sucessos, né, assim, composto pelo
Michael Jackson. E vale destacar também, né, como eles se organizavam, né, no palco lá, tanto que o Michael Jackson ficava no meio e geralmente no lado esquerdo ficava o Marlon Jackson, que na minha opinião, depois do Michael Jackson era o que mais dançava bem lá, e no lado direito ficava o Randy, né, também fazendo os passos lá, e esse Randy também fazia, né, vários arranjos lá em diversos instrumentos de percussão, tanto que até em Beat It lá ele fica, né, tipo nos tons eletrônicos lá, que acho que pra época lá, acho que devia ser algo de última geração, né, uma espécie de bateria eletrônica, né, dá até uma exagerada lá, né, vendo hoje em dia, né, mas como era algo, né, que fenomenal lá pra época e tinha que mostrar, né? E com certeza era algo caríssimo. Se hoje em dia uma bateria eletrônica já era cara, imagine naquela época, então, né? Aí temos também que falar um pouco do Tito Jackson, que é o irmão lá que fica com a guitarra, né? Aí dá pra ver que ele não é um puta guitarrista lá, né? Ele faz mais bases, né? Tanto que se o cara fosse mesmo um ótimo guitarrista, ele seria, né, a guitarra solo lá, coisa que ele não faz, né? Mas isso não tira os seus méritos, né? A parte dele faz, né? E até em Billie Jean lá, acho que pelo menos deixaram ele fazer aquela pelo menos isso, né? Mas não, tô querendo zoar aqui, né? Mas só uma pequena observação. E o Jermaine Jackson, na minha opinião, depois do Michael Jackson, é o que tem a melhor voz também, que canta bem pra caramba. E algo curioso é que o Jack Jackson, ele só aparece lá, pelo menos nesse show aí, nesse vídeo, só na última música lá, né, no Shake Your Body, que ele aparece lá e canta um pouquinho lá, né, em uma parte lá que a música fica dando umas paradas lá, pra ter os passos de dança. Eu não sei se ele fica lá atrás, né, tocando alguma coisa, ou se nesse show ele tava mal, não podia... Mas eu acho que não, porque depois vendo aí ó, alguns outros vídeos amadores e até fotos, a formação lá parece só os 5 e ele não fica lá, né, durante o show. Interessante, se alguém souber aí mais informações sobre isso daí, quiser comentar aí, eu vou agradecer. E essa turnê aí foi, né, um enorme sucesso, né, tanto que várias celebridades também fizeram questão de ir lá assistir. A própria Madonna foi um dos shows lá, se não me engano, acho que foi até no Madison Square Garden. Tem até uma foto dela aí que eu vou deixar aí para ilustrar. O próprio Ed Van Halen, que tinha gravado, né, a guitarra solo de Beat It do álbum solo Thriller do Michael Jackson, apareceu em algum dos shows lá e até tocou com um grupo lá, né, Beat It, obviamente. E tem até um vídeo aí, a qualidade não é das melhores, mas pelo menos tem esse registro. E o curioso é que o Van Halen lá, quando ele vai tocar no show, ele faz um solo lá que ele improvisa, ele não faz o solo que ele gravou mesmo. Ele fica improvisando lá e depois que o guitarrista lá da banda, do T. Jackson, faz o solo mais parecido do que o próprio Van Halen, né? Outra coisa que eu já ia me esquecendo de citar aí, acho que vai ficar legal também estar aqui nesse registro, é que nesse mesmo ano aí, né, em janeiro, o grupo lá estava gravando um comercial da Pepsi e durante lá um dos takes lá, aqueles efeitos lá pirotécnicos, caiu lá, né, um negócio na cabeça do Michael Jackson, que estava utilizando, acho que algum produto lá que era inflamável e, putz, pegou fogo na cabeça dele lá e foi feio mesmo o acidente lá, tanto que ele perdeu lá uma boa parte do couro cabeludo e teve queimaduras seríssimas, né? Tanto que dizem aí, né, que a partir daí que ele começou a ficar viciado em analgésicos, né? E, putz, pra quem sabe aí um pouco da história do Michael Jackson, sabe que, né, o fim dele foi devido a esses, né, malditos analgésicos aí que ele estava utilizando descontroladamente. Bom, é isso daí, pessoal. Fica aqui minha recomendação, a turnê
magnífica. E não tivemos, né, uma turnê do álbum Thriller, mas em compensação tivemos essa daqui, que é da mesma fase, né? E quem gostou desse meu podcast, dá um like, se inscreva no meu canal e até a próxima. Fui! Depois do show você já sabe que vai rolar.